partir de hoje, a gente começa a contar novas e grandes histórias por aqui. Talvez vocês conheçam os personagens que a gente irá entrevistar, ou talvez não conheçam parte da história deles, e é por isso que a gente quer trazer essas pessoas aqui para conhecer um pouquinho mais, conhecer histórias engraçadas ou histórias não tão engraçadas assim, né? Histórias emocionantes, enfim. É o que a gente quer saber agora. E os nossos primeiros entrevistados para esse primeiro episódio do podcast Cidades do Interior, que eu já quero aproveitar e pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas possível, né? Tanto no Instagram, WhatsApp, onde você puder compartilhar esse nosso primeiro episódio. E para a gente começar em grande estilo, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Cidades do Interior esse casal, né? O Anderson Martins e doutora Laiane Cruz. É um prazer tê-los aqui no nosso cantinho, né? Um cantinho bem característico. Alguém pode perguntar assim: Max, eu conheço a doutora Laiane, ela é pediatra. Também conheço o Anderson, ele está ali no posto de gasolina, né? Mas tem algumas histórias que a gente vai conhecer hoje, um pouquinho além desses dois, fora do trabalho. Claro, a doutora Laiane vai falar um pouquinho sobre a profissão dela, do trabalho dela. Também o Anderson também vai falar um pouquinho do trabalho deles. Mas em se tratando de interior, a gente tem boas curiosidades para bater um papo com vocês aqui. Primeiro, desejar uma boa noite, né? Esse programa está sendo gravado à noite, então boa noite, Anderson. Seja muito bem-vindo e muito obrigado mesmo. É uma satisfação ter você aqui. Boa noite, Max. Boa noite, galera que está assistindo a gente aí, né? E quero dizer aqui que é um prazer estar aqui participando desse primeiro episódio do Cidades do Interior. Falar para você que o estúdio aqui tá bacana. Que bom, fique feliz. Bem característico. E é isso aí. Temos só a agradecer. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento com você. Que bom. Doutora Laiane também, pediatra, né? Doutora, eu sei que você tem um trabalho bastante conhecido aqui em Mortugaba, as pessoas conhecem o seu trabalho, tem um carinho muito grande quando a gente fala sobre criança também, inclusive tem um bebezinho aí já. Quanto tempo já? Quase na hora. Quase na hora já. Como é que tá essa expectativa aí para esse bebê? Bom, boa noite, Max. Boa noite, pessoal, todos que estão aí assistindo. É um prazer imenso estar aqui hoje, né, com você, esse convite. Agradecer primeiramente por essa oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco com vocês. E estamos aqui, né, ansiosos com a chegada da princesinha agora. A princesa. Temos um filho, né, Davi, e agora está chegando Isabelle. Nos próximos dias aí já deve estar com a gente. Muito bem. Eu já queria começar falando de algo que a gente está falando sobre gestação aqui. Muitas vezes, algo bastante comum no interior é da bênção. Vou pedir a bênção do pai e da mãe. Vocês têm esse costume de fazer isso? Eu queria ouvir da doutora Laiane primeiro. Você tem esse costume? Sim. De pedir a bênção do seu pai, de sua mãe? Pai, mãe, os avós, os tios. Ainda você tem esse costume de fazer? Temos, e a gente também tem cultivado isso nos nossos filhos. Nos seus filhos? A gente acha muito importante, né? A bênção é um ato, é um sinal de respeito e um ato de um recebimento de uma bênção muito importante, né? Principalmente dos nossos entes mais queridos. É uma coisa muito importante. Então, lá em casa, a gente cultiva bem isso. Na minha família, na família de Anderson também, todo mundo tem essa cultura. Fazer, né? Eu particularmente, eu faço isso. Né? Às vezes até em tom de brincadeira, não de desrespeito, mas de brincadeira. Às vezes eu chego para alguém e falo benção na brincadeira, mas não com a falta de respeito em relação à bênção. Aí a pessoa fala: Max, meu amigo, Deus te abençoe. Como é bom a gente receber uma bênção, né? Já tem gente que fala assim: a bênção, você tá me chamando de velho, alguma coisa do tipo, né? E eu enxergo a bênção como algo
Muito importante, além do respeito, claro, né? Isso é algo extraordinário. Ela disse que você tem esse costume, né? Na sua casa, como é que foi isso? São quantos irmãos na sua casa, Anderson? Como é que é essa história? E já que a gente está falando de filhos, e como é que era essa relação dentro de casa aí? Tinha umas brigazinhas de vez em quando? Sim, somos em 3. Tem um irmão e mais uma irmã. E assim, o costume lá é sempre, até inclusive quando eu ligo para meu pai e minha mãe, na primeira hora que eu falo com eles ou no final do dia, sempre tenho o costume de falar bença pai, bença mãe. Às vezes até me pego, tô olhando assim, bença pai, bença mãe, a mão levanta, mas fala no telefone. Porque já tenho o costume, entendeu? Então sempre em casa, tanto meu irmão, minha irmã, meus sobrinhos, então, todo mundo ali. Temos esse costume. E como era essa relação de vocês dentro de casa, assim, irmãos? Sempre... Vocês saíam muito pra... Sei lá, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre uma paixão sua muito bacana, muito interessante. Eu sei que tem muita gente que se interessa pelo assunto. Mas antes disso, como era o convívio, né? Geralmente no interior, principalmente antigamente, a gente tinha muitas pessoas dentro de casa. Sim. Meus pais tiveram... minha mãe tem... são 10 irmãos, imaginem aí, dentro de casa. Meu pai, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, pai, me perdoe, pai. Mas se eu não me engano, são 14. Ó, como era isso antigamente, né? Você tinha um grande número de pessoas. Imagina isso dentro de casa, como não era. Mas como era isso, assim, pequeno? Em casa foi sempre muito tranquilo, sabe? Eu e meu irmão, assim, desde... de muito pequeno, a gente era muito unido. Somos unidos, né? Mas, assim, a nossa infância é algo, assim, bem... nunca discutimos, não tínhamos brigado, nem nada. Nossa infância toda foi muito unida. Então, a traquinagem, tudo, era tudo junto. Tudo junto. Tudo compartilhado. E com minha irmã, não. Assim, sempre tivemos a união, mas acho que pelo fato dela... ser mulher, ia brincar com as amigas delas, e eu e meu irmão sempre compartilhava das brincadeiras. Então a gente tem a diferença de 2 anos, vai dar 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Então muito unido, sempre. E doutora, irmãos também, como era essa relação assim sua? Eu tenho um irmão, né, mais velho que eu, 2 anos mais velho. A gente sempre teve uma boa relação, porém, pelo fato de ser de gênero diferente, né? Aí a gente, às vezes, dava uns atritozinhos. A gente tinha até uma cultura de buscar leite na casa da minha avó. Da sua avó? E bacana. Sempre tinha uma briguinha nesse dia de buscar o leite. Porque um dia um buscava, no outro dia era o outro que buscava. E aí, quando tinha um conflito, porque um queria empurrar o dia do outro, aí tinha que ir os dois buscar esse leite de mãos dadas. Era o castigo mais terrível que minha mãe fazia com a gente. Buscar os dois, tinha que ir. Isso, tinha que ir de mãos dadas com a leiteirinha, uma leiteirinha de alumínio, e tinha que ir lá buscar. E aí, assim, a gente tinha mais esses conflitos de irmão por conta mais, assim, dessa diferença mesmo, né? Mulher e homem, as brincadeiras são diferentes. Homem tem umas brincadeiras mais agressivas. Sim. Então, às vezes, a gente entrava em conflito aí. Mas, graças a Deus, sempre fomos muito unidos, sempre fomos muito companheiros. Depois que nós crescemos e atingimos uma idade já maior, a gente saía junto. Sempre tivemos momentos muito bons aí para compartilhar. Eu falei aqui sobre tanto a parte do meu pai quanto da minha mãe, sempre foram muitos filhos ali. Se a gente for voltar um pouquinho atrás, a oportunidade que os pais tinham antigamente de acesso à saúde era um pouquinho menor do que a gente... Um pouquinho não, era muito menor do que a gente tem hoje. E em se tratando de criança e irmãos, enfim, criança especificamente, hoje nós temos um pediatra para poder cuidar ou falar ou mostrar um pouquinho, ou diminuir um pouquinho dos problemas, ou amenizar um pouquinho dos problemas. Eu queria começar um pouquinho falando sobre essa questão da pediatria. Primeiro, eu queria saber como foi essa sua escolha para ser pediatra, se você sempre quis
ser mãe também, né? Eu queria saber, era algo que você sempre quis, ser mãe? E em que momento você escolheu ser pediatra? Ser mãe sempre foi um desejo meu, sempre foi um sonho, né? E sempre quis ter 2 filhos. O Anderson queria ter 3, mas depois que ele teve um, ele mudou de ideia. Hoje eu que ainda falo, talvez um terceiro, ele fala, não, agora é 2. Ele já mudou de ideia. Uhum. Mas estou bem realizada, né, com meus 2 filhos. Com o Davi, né, Isabelle chegando, estou bem satisfeita. E em relação à pediatria, não é uma coisa que sempre esteve nos meus planos, ser pediatra. Sempre quis ser médica, né? Desde de pequena, sempre falava de ser médica, era um sonho meu. Porém, a pediatria eu me descobri na faculdade mesmo. Faculdade. Isso, durante a faculdade, quando eu rodei no internato de pediatria, foi quando eu me encontrei e decidi, é isso mesmo que eu quero para minha vida. E hoje sou muito realizada, sou apaixonada pela pediatria, faço com muito amor, com muita dedicação, porque hoje eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Então, para mim é uma satisfação muito grande lidar com criança, cuidar de crianças e poder ajudar as mães, né, que têm tanta dificuldade nesses momentos iniciais e nos momentos de doença também. É um privilégio muito grande. Eu sou muito satisfeita com a minha profissão, graças a Deus. Apesar, assim, eu não sei se é possível uma escola para ser mãe. Não sei se isso é possível. Creio que seja uma experiência. Não, acho que não tem como você... Não sei, posso estar muito enganado. Vocês vão me falar sobre isso. Deve existir livros que conte, claro, a experiência de um pai, de uma mãe, como é isso. Mas aprender a ser mãe e aprender a ser pai... Eu não sou pai. Não sei como é ser pai realmente. Eu tenho uma ideia, baseado no que o meu pai é. Mas essa experiência talvez eu não encontre em livros, ali especificamente, como ser uma receita pronta. Apesar disso, apesar de não saber muitas vezes, eu queria saber, na verdade, quais são as principais dúvidas que uma mãe chega no seu consultório, assim. Ela chega ali, ou quais os principais medos dessa mãe, né? Assim, o que você pode me falar? Então, nos primeiros dias de vida ali, a dúvida principal geralmente é com a questão de sono e com a questão de amamentação. São os maiores desafios. Que, inclusive, a amamentação, na minha primeira maternidade, foi um desafio tremendo para mim. Eu sempre falava com ele, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu falava, gente, na literatura é tudo muito bonito, né? É tudo muito fácil. Mas na hora de colocar mesmo e de fazer ali aquela prática funcionar é algo realmente mais dificultoso. Então, hoje em dia eu percebo que as dificuldades maiores das mães é no amamentar. Será que meu leite está sustentando? Será que está sendo suficiente? O sono. Até quantas horas posso deixar dormir? O pessoal tem uma cultura antiga, né? Tem que ficar o dia todo acordado, tem que fazer barulho durante o dia. Para não deixar o bebê dormir, para que à noite ele tenha sono. Isso, para a noite dormir. Isso é uma coisa totalmente equivocada, né? Porque quando a criança não dorme bem durante o dia, automaticamente ela não vai dormir bem durante a noite. Então, elas sempre chegam com essa ideia e aí eu vou sempre ali orientando e a gente vai fazendo os ajustes. Mas, assim, no geral, a dificuldade maior é essa de amamentar e do sono. Isso nos primeiros meses de vida ali. E depois vai surgindo aí as outras dificuldades, né? O educar, as birras, o que é normal, o que não é normal, o que precisa, o que a criança entende, o que a criança não entende. Parte de desenvolvimento também, né? Eles têm muita dúvida. Você chega a receber mães... meio que desesperadas mesmo, no sentido literal da palavra, chorando, se sentindo culpadas por alguma coisa que elas estejam fazendo, assim? Sempre. Sempre. Tem essa culpa. Sempre. Toda mãe carrega uma culpa. Toda mãe, isso é nato, né? Toda mãe carrega uma culpa. A gente sempre quer acertar e às vezes a gente vê que não era aquele caminho e aquilo ali se torna uma culpa sempre. A gente sempre se culpa de algo que
que talvez não saiu conforme o esperado ou que não era o correto, e a gente se culpa. E é cada língua também, né, que a gente paga. Eu queria falar um pouquinho, você falou sobre o sono e você falou sobre a amamentação. Nós estamos aqui numa mesa, né, a gente tem bolo aqui, seringa, suco, tem uma pimentinha ali, temos açúcar e temos adoçante ali também. A gente está com um monte de alimentos aqui em cima da mesa. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Bruno e para a Maísa, que foram as pessoas que patrocinaram esse nosso café de hoje aqui, o pessoal da Deguste. Fica lá na Avenida Patrício Guerra, número 208, 7799195-7956. Só falar aí com a Maísa e com o Bruno. Já agradecendo aqui a parceria desses nossos amigos, o Bruno e a Maísa, o pessoal da Deguste. Se tratando de alimentação, há muitas dúvidas também em relação à alimentação do próprio bebê ali, assim, como se comportar, né, diante de alguns gostos dos filhos. As mães também têm dúvida em relação à alimentação, o que poderia ser indicado para um bebê, o que não poderia, mais ou menos. Tem. É uma dúvida muito constante também, essa questão na hora da introdução alimentar, né, o que pode, o que não pode, como que deve ser feito, quais os alimentos que são permitidos, quais que não são permitidos. Apesar de, assim, algumas mães buscarem muito essa questão de seguir bem certinho, ainda existe uma dificuldade muito grande por conta, como eu falei, dos familiares, né? Então, os familiares às vezes não aceitam, não respeitam a forma que aquela família quer seguir. Entendi. Isso. Então, eu sempre recomendo, que é a recomendação da Sociedade, né, Brasileira de Pediatria, que a gente tem vários estudos, vários embasamentos. Então, eu sigo bem à risca ali. Sou até bem metódica com meus pacientes para poder tentar seguir. E com o filho também, Porém, eu percebo que, assim, eles começam seguindo bem, mas chega numa certa fase ali que eles encontram uma certa dificuldade. Dá uma relaxada. A minha dificuldade maior com o Davi foi escola. Escola? Foi na escola. Porque, assim, até entrar na escola, a gente conseguiu controlar bastante essa parte da alimentação. Então, eu seguia bem a risca, questão de açúcar, né, essas coisas. Mas aí, depois que entra na escola, convive com várias outras crianças. Que não tem a mesma cultura ou acesso também, né, em algumas coisas. E aí foi nesse momento que ele acabou fugindo um pouco ali das coisas que a gente queria, né, que ele seguisse, mas que ainda a gente tem conseguido, né, amor? Em casa a gente ainda consegue controlar e tem um escape ou outro ali na escola ou na casa dos avós. Entendi. Na casa da bisa. O avô e o avó, vem cá, menina, sua mãe não, sua mãe tá pegando muito seu pé, deixa eu eu cuidei dela, eu cuidei dela, fica aí querendo agora te impor alguma coisa, eu cuidei dela. Minha mãe fala assim, e aí, você comeu tudo isso, como é que você tá aí? Como é que você tá agora, né? Os dois, tá aí, bonitão desse jeito. Mas é verdade. Daqui a pouquinho eu quero voltar a falar com você, mas eu queria falar com o Anderson agora. O Anderson. Sim. O Anderson, para quem não sabe, ele é de Montezuma, Minas Gerais, está na divisa aqui com a gente. Doutora Laiane é mortugabense, não é isso? Mortugabense. O Anderson é mineiro. Depois eu quero entender um pouquinho como é que foi esse encontro aí de mineiro e baiana, né? Eu quero entender um pouquinho depois. Mas como era esse... Porque em se tratando de interior, e a gente conversava fora da câmera aqui, algo bastante interiorano é o animal. Uma das coisas que você mais gostava e gosta ainda é cavalo. Sim. Né? Você montaria, não só montar, mas cuidar também do cavalo, tratar esse cavalo, né? Muitas vezes a gente fala sobre o cuidado com os animais. Acho que quem é dono de um animal, de um cavalo, de um boi, e entende a importância dele não só para o trabalho, volto a dizer, antigamente também a gente tinha muito uso de animais para o trabalho. O boi no carro de boi, o cavalo também na roça. Hoje a gente tem muito moto para fazer esses trabalhos, né? Tem tudo isso. Mas antigamente o cavalo para usar para
pro trabalho e tudo isso. Como era isso para você? E o que te fez reforçar tanto essa paixão sua por cavalos, enfim, aí que você me contou? Então, essa paixão por cavalo, acho que é desde que eu me entendo por gente. Então, desde pequenininho, sempre gostei, eu e meu irmão, sempre fomos apaixonados. Então, até nossas brincadeiras na infância era muito nesse sentido. Só que assim, a gente tinha os brinquedos igual os boizinhos, os cavalinhos de miniatura, mas a atração nossa era mais o quê? Eu sempre gostei muito de fazer as coisas manualmente, assim, de com a própria isso. Madeirinha, você ia lá, pegava o canivetinho e ia fazendo. Não bem assim, igual eu fazia os currais de madeira, aí fazia tudo certinho como eu via dos meus tios, nas roças e tudo mais. E ao invés de colocar os boizinhos de miniatura que a gente tinha e tudo mais, a gente gostava de vidro. Vidro? Descartável, um vidro de shampoo. Certo. Aí a gente escolhia uma embalagem. Sempre no mesmo tamanho. Certo. E os pequenininhos para ser os bezerros, tudo. Então, essa era a brincadeira minha e do meu irmão. A gente tinha, assim, vamos falar, centenas. Mas era engraçado, porque minha mãe deixou um cantinho reservado lá e aí o meu irmão brincava muito com isso. A gente não brincava com os de miniatura, gostava desses. Pra gente jogar no cantinho ali, tocava, ia para um lado, para o outro, fazia aqueles carrinhos de madeira com o volantinho, eu mesmo e ele ali fazíamos e aí brincávamos o dia inteiro. Então já surgiu, já continua essa paixão desde essa época, né? Então eu acho que assim veio primeiro desde que eu me lembro. Então meus tios que gostam de cavalos, certo, e de gado e de tudo. Meu tio lá Zé de Sá, que hoje já não está mais entre nós, né? Certo. Mas ele ficou no lugar do meu avô, porque meu avô morreu muito cedo. Então a paixão veio por ele, depois por tio João, que é o mais novo. E aí, através disso aí, a gente foi só cultivando cada vez mais. Aumentando essa paixão. Isso perdurou ao ponto de vocês... eu falo vocês porque, pelo que eu entendi também, a doutora Laiane gosta de cavalos também, gosta nesse sentido. Mas como é que passou só dessa paixão de criança para se tornar algo mais sério, com cuidado, com interesse? Porque, afinal de contas, a gente está falando sobre um animal que tem que ter o cuidado dele, mas que demanda também investimento nesse animal, né? A gente não está falando só de você pegar um animal e não cuidar dele. Esse próprio cuidado, ele demanda um investimento considerável nesse tipo de cavalo. Que tipo de cavalo vocês criam ali? Então, vocês têm um aras também, né? Não é isso? Vocês têm um aras? Sim, hoje nós estamos associados, né, na associação do Manga Larga Machador. Eu e minha esposa, eu e Lai, nós gostamos, compartilhamos dessa paixão. Esse interesse. Eu sempre gostei, então, desde sempre, quando a gente morava fora, que eu não tinha os cavalos aqui, não estava tendo tanto contato, mas tinha um contato pela internet, tudo. Sempre que eu poderia ver, eu era canal rural para ver leilão, sempre gostei de estar vendo, né, amor? Até quando a gente morava em Juiz de Fora, que era longe, pouco acesso, sempre olhava os cavalos e sempre ali por dentro. Quando aparecia, conhecia um amigo, porque o cavalo é assim, o cavalo traz muita amizade, porque quem gosta de verdade. Gosta de verdade. Se você chega em algum lugar e vai falar do cavalo, alguém escuta, mesmo não tá falando com ele, você tem esse cavalo. Vai gostar. Aí volta e já começa. A partir dali já cria um vínculo. Eu sou prova disso. De um dia que eu fui fazer uma matéria, eu costumo fazer matérias não só de Mortugaba, mas Montezuma, Jacaraci, Licínio e essas outras cidades. E aqui em Mortugaba teve uma Copa de Marcha. Foi a primeira Copa de Marcha que eu vi, né, que eu tive contato. Não conhecia, não entendia. Marcha picada, a outra... Marcha batida. O que marcha batida, marcha picada é essa? Eu lembro que eu dei uma pesquisada para tentar entender, para fazer a matéria, enfim, né? E eu lembro que quando eu postei a matéria, foi muita gente que viu. Eu postei, acho que no Facebook na época, era compartilhamento a rodo. Eu falei, rapaz, que paixão desenfreada é essa do povo? Então... Quem gosta realmente desse tipo
né, é manejo que fala? Eu não sei nem como é que fala. Criação. Isso. É porque no manga larga se divide nas competições em marcha picada e marcha batida. Tem as variações, né? Mas aí já é algo mais aprofundado. Competição, você participa de competição também? Assim, a gente não é que a gente participa. A gente até vai, mas mais para como uma válvula de escape, um hobby. Mas já chegou a participar? Já Você já participou já coloquei animais meus para participar. Uma vez eu fiquei assim, não, eu vou entrar para poder sentir como é, porque é muito gostoso a adrenalina. Já participei montado. Então é uma coisa muito bacana, a gente gosta demais. Uma curiosidade, desculpa te cortar. Como é feito o treinamento para um tipo de cavalo desse? Para essa. Porque, pelo que eu entendi, existe um juiz ali que fica de olho em como esse cavalo se comporta durante a marcha, como ele faz essa marcha. Como é que é feito esse tipo de treinamento? Hoje existe assim os CTS, que eles falam, que é o Centro de Treinamento Equestre, né? Então, tem o pessoal que já tem um pessoal que ministra os cursos. Então, tem alguns que assim criam uma metodologia. E aí vai repassando essa metodologia de treinamento, entendeu? Certo. E aí tem várias metodologias dessa forma, mas é como se fosse um atleta mesmo. É suplementação, é treinamento, é ração de qualidade, é tudo certinho. Então, imagino que seja caro manter um animal desse. Só a nível de curiosidade, o valor de um animal desse, de tanto a tanto, sei lá, não sei o que depende de um animal desse para que ele tenha valor. Você pode até falar assim. Para mim, assim, eu sempre falo com os meninos, cavalo é o que dois combina. Certo. Você vai chegar num lugar, o pessoal vai lá, não, é tanto, dou tanto, ou você tá na cavalgada, tá montado, quer vender? Ah, não, mas eu te dou tanto. Então, não tem um preço, assim. Tem, claro, os que estão lá no topo, né? Certo. Que aí tem uns preços de avaliações de milhões e vai assim, entendeu? Entendi. Então, tem esse parâmetro lá para os que já estão no ranking lá em cima, que são os cavalos mais conceituados. Certo. E aí vai mudando. E quando chega assim, pra gente aqui, eu geralmente falo isso, porque é difícil quantificar o valor de um animal. Às vezes a pessoa gosta de um tipo de animal, de um tipo de pelagem, vê aquele animal ali e fala, apaixonei por esse animal. Às vezes não é meu gosto, mas a pessoa gosta e paga um valor que eu não pagaria, entendeu? Entendi. Então, cavalo tem vários fatores aí para se decidir. Tem vários fatores. E aí, dentre eles, vai genética, vai qualidade de andamento. Hoje eles estão procurando mais índole, um cavalo mais para a família, então... Vocês chegam a vender também esses animais? Alguma coisa assim, nesse sentido? Como nós começamos nossa criação agora, e a nossa criação está embasada assim, na nossa paixão ainda, tá assim, nós começamos com os animais que a gente acha, gosta da genética, que a gente teve experiências boas com marcha, com índole, para a gente montar e tudo mais. Tem essa comercialização, a gente vende sim, igual tem os animais lá, tem os potros que vão nascendo, mas não é algo ainda profissional, né, amor? É algo que a gente tem como hobby, porque gosta e fim de semana a gente vai na fazenda ver os potrinhos, escolhe os acasalamentos, fala, esse vai dar certo com esse, ou vê esse cavalo. Rapaz, é um estudo, hein? Para poder entender, assim, como... É uma empresa. É uma empresa, literalmente é uma empresa, né? Pelo investimento, inclusive, que é feito. Não, a gente... Certo. Passa um pouquinho para só para ainda. A gente não tem assim um investimento nessa área não, né? A gente tem a gente cadastrou lá na sociedade porque a gente quer colocar a gente quis fazer a nossa criação lá, mas a gente é bem assim, né, amor? Bem hobby, bem um negócio bem amadorzinho ali, não é nada aprofundado. Aqui na região a gente tem Licínio, né? Tem áreas grandes com Jacaraci, Montezuma, que o pessoal investe realmente e tem muito animal, né? Com muita característica boa. Mas a gente não, a gente está só na brincadeira. Só na brincadeira. Falando em paixão, você falou aí paixão por essa questão do
cavalo, enfim. Ó, uma das histórias mais bonitas e uma das músicas, eu particularmente gosto muito dela, né? Uma das músicas mais bem feitas que eu já vi sendo escritas. Porque imagina você escrever uma música de 10 minutos. É A Saga de um Vaqueiro. Não sei se vocês conhecem, A Saga de um Vaqueiro conta a história, né, de um vaqueiro que se apaixonou e tal. O Anderson sempre gostou de cavalo. Essa primeira paixão aí em relação ao Anderson veio de uma montaria. O Anderson estava aí participando de alguma competição, enfim. Como é que foi essa história entre vocês dois aí? Como é que... bola. Não, então, nós nos conhecemos desde sempre também, vamos se dizer assim. Desde não? sempre. Desde muito. Estudaram junto? Ah, não, Montezuma não. É porque como nossos pais são amigos, certo. Então, às vezes, os pais de lá iam para Montezuma, né, nas piscinas lá, nas termas, e aí deixava em casa. Então eu lembro que tem relatos assim dos pais que ela com 3 meses ela já ficava dormindo em casa enquanto eles iam pra rua, pra alguma coisa. Então, aí desde aí a gente nutriu aquela amizade. A amizade que os pais tinham, a gente continuou com essa amizade com ela, com o irmão dela, ela com minha irmã. Então, a gente sempre teve essa amizade. E por muito tempo foi assim. A gente se encontrava, conversava assim de tudo, de família. Tinha aquela afinidade já para estar conversando, sabe? Já tinha aquela afinidade. E aí foi conversando. Aí um belo dia, virou a chave. Belo dia, acho que tem alguma coisinha. Belo dia 25 de dezembro. 20, tem data, meu Deus, tem data nessa história. Eu não tô me lembrando o ano ainda, mas é algo aí há 14 anos atrás, que foi Vocês são casados há quanto tempo? 12 anos de casamento, certo. Porque foi assim, como a gente já tinha essa amizade, essa relação assim acho que de confiança um para conversar com o outro, e então nós nos conhecemos assim, nós começamos a namorar, porque nós já nos conhecíamos. Começamos a namorar, namoramos 1 ano, vamos casar, noivamos 1 ano e namoraram casamos. Durante 1 ano, noivaram, noivamos, ficamos mais 1 ano, certo, e nos casamos. E aí já, graças a Deus, estamos com 12 anos de casado. E muito felizes. Que bom. Acho que uma das decisões mais difíceis, se são várias decisões aí, são em relação a casados, são decisões de negócio também. Sim. Acho que é muito complexo você decidir entre 2 pessoas, e mesmo sendo que é claro que com o tempo um vai pegando aí o gosto, o entendimento do que um gosta, do que um faria, o que o outro não faria, né? Mas decisões em relação ao negócio são muito complexas, são muito difíceis de serem feitas. E como foi para vocês tomarem a decisão de trazer para Mortugaba um investimento, né? Eu falo investimento não só para vocês, mas para Mortugaba, né? Para que eu estou falando do Alfa Centro Médico, né? Vocês são sócios, se não mais, acho que um dos mais importantes investimentos na área de saúde que foram feitos em Mortugaba ou na própria região dos últimos tempos, né? Para quem não conhece, o Alfa Centro Médico fica na Avenida Patrício Guerra, próximo ao antigo colégio estadual, né? Fica mais ou menos aqui assim nessa região. E para quem passa, já meio que dá uma viradinha de pescoço ali. Que lugar interessante, que lugar muito bonito. A própria fachada do local chama muita atenção. Mas o que eu queria saber de vocês, como foi tomar uma decisão tão complexa de algo tão importante, né? É saúde, são vidas, né? Vocês vão cuidar de outras vidas, é uma decisão muito importante. E decisão de negócio também, né? Sim. Então, assim, eu sempre incentivei que lá tivesse a clínica dela, sempre achei interessante. E a gente sempre conversava sobre isso. E aí, como a gente não estava aqui na região, ainda não morava aqui, a gente veio de Salvador
para Caculé. Certo. E aí, lá em Caculé, como é a área de lá e trabalha lá e tudo mais, nós conhecemos o Alessandro, que é o nosso sócio. Certo. Doutor Alessandro. Isso. Certo. E Alessandro Sapucaia. Isso. E o Alessandro, em uma certa vez, ele fez a sugestão, assim, comentou, falou, tem um ponto em Jacaraci, vamos ver se dá certo a gente montar uma clínica lá, algo assim, né, amor? Aí, dessa ideia aí, só que aí não deu certo lá, nós não demos seguimento nessa ideia, mas a gente sempre teve a ideia de ter esse investimento. Uhum. Porque é uma área que ela trabalha, no que ela gosta de fazer. E aí apareceu a oportunidade, Alessandro de novo falou, tem Mortugaba, vamos tentar aí, vamos fazer isso aí. E aí a gente sentou, amadureceu a ideia, e aí deu início a esse empreendimento aí. Tem de inaugurado são mais ou menos 3 meses. Mais ou menos 3 meses. 3 meses, isso. né? Eu queria entender um pouquinho da doutora agora. Doutora, como... Ele falou um pouquinho dessa decisão de negócio, que é algo muito complexo, né? A gente entende ainda mais algo nesse nível, nesse porte, né? Nós estamos falando aqui de uma clínica que tem várias especialidades, né? Doutora é pediatra, mas a gente não tem só pediatria aí, né? Me fala só um pouquinho para eu entender quais são as especialidades mais ou menos que a gente tem ali, só para eu entender. Então, a princípio, né, quando eu e a Alessandra a gente decidiu montar a clínica, o nosso objetivo sempre foi tentar deixar a clínica o mais prático possível para os pacientes. Muitas coisas que a gente precisava, a gente tinha uma certa dificuldade de acesso e percebia que muitos pacientes deixavam, às vezes até de executar algum procedimento, algum exame, por conta da dificuldade de locomoção, para estar indo em Guanambi, que no caso seria uma cidade mais próxima com mais recurso, melhor, né? Uhum. E aí nós decidimos tentar colocar o máximo possível de especialidades e procedimentos, exames, para que os pacientes de Mortugaba e região pudessem resolver as coisas por aqui mesmo, sem muita dificuldade. E aí, a partir daí, nós começamos a estruturar a clínica de uma forma bem abrangente. Então, hoje, a gente tem Alessandro, né, que ele é cirurgião, endoscopista e faz também colonoscopia e ultrassonografista também. Aí temos gastroenterologista, ele também faz endoscopia. Tem oftalmologista, infectologista, clínico geral. Tem eu que sou pediatra, aí tem oftalmologista, mastologista, medicina do trabalho, né, que é a medicina ocupacional, então essa parte de admissão. Tem cardiologista, neurologista de adulto e neurologista de criança. Tem psicóloga adulto, psicóloga infantil, nutricionista de adulto, nutricionista infantil. O que mais? Odontologia, a equipe, né, toda de odontologia. Então, todas as especialidades tem a odontoclínica geral e tem também as especialidades implante, canal, odontopediatra. A nossa odontopediatra ela é especialista em crianças especiais, né? Ela fez uma especialização recente que é bem bacana. E fisioterapia, tem fisioterapia adulto, tem fisioterapia infantil, osteopatia. Estamos tendo também vacina, né, que antigamente era uma dificuldade grande, porque tinha que ir até Guanambi, agora a gente está tendo vacina toda semana. Tem também a parte de imagem, que essa parte aí a gente está para finalizar, a gente já está. A parte estrutural, a gente já deixou toda pronta, essa parte das salas. E aí agora a gente só está aguardando mesmo a questão da energia. A parte de eletricidade exige para a gente poder, em breve, estar concluindo a nossa parte de imagem. A gente vai ter tomografia, raio-x, mamografia e
Tem também a parte de laboratório, que inclusive é um conterrâneo nosso que fez uma parceria com a gente aí, Tiago Davi, né, filho de Evilásio. Sim. Então ele tem o Biolab e ele está junto com a gente aí, prestando um excelente serviço, muito bem capacitado. Gosto muito do trabalho dele e recomendo para todos. É um trabalho de bastante excelência. Aí tem o ortopedista também, o ortopedista, o urologista, a ginecologista irá começar também esse mês. E aí a gente está trazendo, né, o máximo de especialistas e profissionais capacitados para poder estar oferecendo o melhor serviço de saúde para a cidade. Como é que vocês enxergam? Eu sei que acho que talvez seja muito novo para dizer isso, mas acho que dá para mensurar um pouquinho. O impacto do Alfa Centro Médico já em Mortugaba, assim, dá para vocês entenderem já assim um pouquinho, mensurar um pouquinho aí desse feedback? Sim, o pessoal já tipo assim, muitos atendimentos a gente já conseguiu, né, suprir, atingir esse objetivo, que era o principal objetivo de evitar a locomoção, e que a gente já conseguiu vários feedbacks, sim. A gente ainda quer, como eu falei, né, a gente ainda pretende equipar mais. Nossa intenção é ter todas as especialidades mesmo. Mas a gente já teve um feedback muito positivo, graças a Deus está fluindo conforme a gente planejou, conforme a gente esperava. Nós estamos aqui batendo um papo com eles. É o nosso primeiro episódio, né, do podcast Cidades do Interior. Já quero agradecer a todas as pessoas que vão acompanhar esse episódio, compartilhar, mandar para o maior número de pessoas, tirar dúvidas, né? Nós falamos um pouquinho sobre alimentação, sobre sono de bebê, falamos também um pouquinho sobre cavalos, né? E o quanto que o interior... Muitas vezes a gente falava sobre o interior antigamente, a gente tinha uma visão, a cidade pequena não tem isso, a cidade pequena não tem aquilo. E como é bom a gente ver o interior se movimentando, né? Não só para quem é dono do próprio negócio, como é o caso seu, mas também tendo essa oportunidade de dar estrutura para a própria cidade. A gente sabe que isso movimenta a economia, né? Traz quantas coisas indiretamente isso traz, né? Um investimento desse, o quanto que isso influencia. Então acho que esse é o poder do interior e essa também é a nossa intenção desse nosso podcast. É claro que é mostrar um pouquinho das histórias que a gente tinha antigamente, a importância de pedir a bênção para o pai, para a mãe, que faz parte do interior, essas características. Esses dias eu estava conversando com meu pai e minha mãe sobre visagem. Não sei nem se você sabe o que é isso. Aquelas histórias de aparição, de alma. Meu pai e minha mãe contando essas histórias de lobisomem, de não sei o que, de a gente dando muita risada, né? Eu fiz o piloto aqui com eles, né? O teste do podcast foi com eles me contando essas histórias. E como é bom a gente ver esse desenvolvimento da nossa cidade, né? Como é bom a gente ver o desenvolvimento do nosso interior. Isso é muito bacana. E é essa a intenção do nosso podcast. É mostrar o passado, mas também mostrar o potencial que a gente tem de transformar o nosso interior. Talvez continuar ele com as características interioranas, muito bacana, né? Esse acolhimento, tudo isso, mas também com o desenvolvimento. Falando em acolhimento, acho que um das principais acolhimentos que a gente tem é alimentação, né? Eu falei que o pessoal da Deguste foi quem ofereceu o café pra gente aqui, o bolo, a xiringa, né? O Bruno e a Maísa, lá na Avenida Patrício Guerra. Eles que ofereceram pra gente esse café. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar ali um bolo, uma xiringuinha também. A gente vai experimentar. O que mais atrai em vocês relacionado à alimentação, falando de interior? Eu, Max, meus médicos, ou os médicos que me perdoem, a gente tem talvez o costume no interior de umas comidinhas mais gordurosinhas aí, pesadinhas aí, né? Mas vocês gostam de quê, se tratando de comida? Eu gosto de uma polentazinha de milho. Minha mãe faz para mim uma polenta maravilhosa. Uma costelinha de porco.
uma linguiça eu gosto também. Mas para vocês, assim, interior, o que vocês gostam de comer, assim? Max, eu gosto de tal coisa. Só antes de vocês começarem, eu fui a São Paulo, Centro de Tradições Nordestinas, o CTN, não sei se vocês conhecem, mas você passeia naquele lugar, é um lugar maravilhoso. Doce, baião de dois, não sei o que, tudo que você pensar, lá tem, né? E eu, infelizmente, trabalhando muito, só tive 20 minutos para sentar e correr ali, experimentar ali um baião de dois e fui trabalhar. Mas, voltando, vocês gostam de quê em se tratando de comida? De interiorzão, assim? Eu gosto muito do requeijão. 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 Eita. Cresci, minha avó fazendo requeijão. Sua avó faz ainda? Não, parou. Sua avó parou de fazer requeijão? Parou, mas fez muito requeijão. E tinha o dia do requeijão, era o melhor dia. Que a gente ia pra lá lasqueira. pegar a rapinha do tacho. Né? Colocavam açúcar junto? Eita, Isso aí tinha cada uma cumbuquinha. E aí ela colocava aquela raspinha ali, colocava um pouquinho de açúcar. Uhum. E ainda vinha uma barbazinha de requeijão quente. Eita. Que aí a gente rolava assim no açúcar. E mandava ver que meu filho não escute isso. Assim, acho que a memória mais afetiva que eu tenho de interior e que é difícil da gente encontrar, né, fora, é o requeijãozinho caseiro. Um chimanguinho também, eu gosto bastante. Minha avó fazia um chimango passado e a gente pegava aquele lombo, né, aquele lombozinho de panela e colocava ali dentro. Rapaz, que coisa boa, até hein? hoje ainda arrisca fazer isso. E aqueles biscoitinhos fritos também. Minha paixão é café. Eu sou apaixonada mais com café. Temos um cafezinho aqui, viu, meu povo, aqui também. Isso. Tá sem açúcar, mas tá ali também um adoçante, um açúcar. Minha paixão sempre foi café. Então essas coisas, bolo, aquele biscoitinho frito. Esse domingo mesmo eu fui na casa da minha avó, cheguei lá, tava aquele cheiro do biscoitinho. Eu falei, maravilha. Maravilha demais. Acabou de fazer aquele biscoitinho doce, frito na gordura. Sim. E bolo, cuscuz, então a tapioquinha que ela faz também. O beijuzinho ali? O beiju, isso. Aquele beiju com manteiga, aquele tradicionalzinho, né? Com manteiga. Que minha avó faz ali, é minha paixão. São mais as coisas de café. De comida, eu gosto muito de um franguinho caipira, uma favinha escaldada. Fava é coisa... Fava escaldada. Às vezes eu pergunto para as pessoas sobre fava, nem todo mundo conhece fava, não. Nem chimango. Chimango? Não todo mundo. Xiringa. Xiringuinha também é bom. Pelo menos na região de Vitória da Conquista, morei muito tempo em Conquista, o pessoal conhece como avoador. Xiringa, né? Sim. Chimango, não sei se é a mesma coisa daqui, mas eu falo chimango, xiringa, o pessoal fica chimango. Chá de amendoim, nem se fala, nem todo mundo conhece chá de amendoim. E nem todo mundo gosta. Quem gosta, gosta, e quem não gosta também não gosta de chá de amendoim. Eu amo chá de amendoim. O Anderson gosta de quê? De comida típica? Então, minha infância foi o doce na casa da minha tia, né? Assim, doce? Não só. Mas doce de quê? Doce de leite. De leite. Eita. Minha tia, até a esposa que era esposa do meu tio, que assim, foi um dos que me incentivou a gostar do cavalo, né? Então, ela também, toda vez que chegava lá, tinha doce. Era doce de banana, doce de manga, doce de goiaba, doce de... Eu acho que de todas as frutas com leite, ela já fez o doce. Então, todos os experimentos dela, todos deram certo. Então, eu adorava, né? Mas você também, a gente já pegou lá com tia aí de um docinho de leite. Era uma delícia. Maravilhoso. Então... Sempre gostei dessa parte do doce. E das comidas mesmo, aí já vai para igual essa fava mesmo, tô apaixonado nessa fava. Favinha é coisa boa, né? Um andu, adoro andu. Uma farofa de andu com um torresmozinho ali, um franguinho, um caldinho em cima, que ali é coisa boa. Não sei se a gente falou sobre comida aqui. Não sei se vocês bebem. Alguma coisa muito ligada ao interior, muitas vezes é a questão de bebida também, né? Muita gente gosta de ali só tá por enfeite, mas tem um copinho de cachaça que é só enfeite. Eu não bebo. Mas como eu quis trazer algo muito interiorano, no nosso interior muito comum a produção. Muitos lugares cachaça. Ainda produz. Montezuma ainda tem... Sempre produziu muito. Hoje diminuiu bastante, mas lá sempre produziu muita cachaça. Eu não bebo também. Lá também não bebe. Mas lá sempre produziu a cachaça. O Anderson...
Alambique, né? Alambique, seu avô tinha Alambique. Vargem Grande. Minas, acho que era é sempre um lugar muito tradicional, né? Tanto que Salinas tem um museu dedicado exclusivamente à cachaça, né? Muito famoso, até a terra da cachaça, né? Então essa parte do interior é muito conhecida. Então, fava, o docinho de leite. De leite. Mas, você tá em Minas. E o piqui? Fica onde nessa história aí? Esqueci do meu piqui, que eu adoro meu piqui. É porque eu já acostumei tanto que eu esqueci. Já esqueci do piqui. O piquizinho é indispensável, eu adoro. Piqui. Piqui é muito bom. Para quem não sabe, para quem tá em casa, Mortugaba fica na divisa com Montezuma, que é Minas Gerais, então essa região de Minas. O pessoal sai daqui às vezes com quase uma procissão, pega o carro e vai tirar piqui nessas bandas. E falando do piqui também, aproveito que tem a mangaba, que é uma delícia, adoro. Rapaz, se você me perguntar se eu já experimentei mangaba, eu nunca não conheço mangaba. Esse ano eu achei que eu não ia comer, aí eu fui na roça com meu sogro, quando nós chegamos lá, não mais tinha. Comi, matei à vontade, porque eu adoro mangaba, tem mangaba, aí tem o articum, tem cagaita, e aí vai. Muito. Várias frutas do cerrado, que ali na nossa região é rica nesses frutos, né? Então, todos aí é minha infância, que a gente saía pequenininho no fundo de casa, sobe a serra assim, lá chama mangabeira. Mangabeira é o nome da a gente já ia lá sempre para catar mangaba. Então, falando nisso, um dos nossos episódios, não sei a data ainda, mas a gente vai trazer aqui no nosso podcast um pessoal que faz parte de uma associação, é de Minas, é Associação de Sementes dos Gerais, as sementes geraizeiras que chamam, né? Dessa região, que são muitas, né? Essa região é muito rica nessa questão de sementes. Você está, para quem não sabe também, falando sobre Montezuma, é uma cidade turística, né? É um balneário de águas termais, né? Isso muito conhecido também. Eu não vou perguntar a idade de vocês, mas vocês são jovens. Qual porque vocês já têm essa experiência da questão do negócio e são novos. Qual um conselho, ou qual uma dica, ou alguma coisa que você falaria ou daria para alguém que está querendo começar um negócio, né? Está querendo abrir uma empresa ou está querendo investir em algo, mas que talvez esteja com medo? Nessas suas experiências, nessa sua caminhada já aqui, o que você poderia falar um pouquinho principalmente para quem quer começar algo, né? Assim, o primeiro passo, eu acho que a pessoa precisa ter um objetivo, né? Então tem que ter um objetivo e um sonho. E não medir esforços para poder alcançar esse objetivo e esse sonho. Então, a determinação, eu acho que seria a palavra-chave para ter um sucesso, para você alcançar aquilo que você sempre sonhou ou aquele objetivo que você traçou. E não desistir, não deixar de desanimar diante dos obstáculos, porque são muitos os obstáculos que a gente vai encontrar, né, diante de uma busca de um objetivo, de alcançar algum sonho. Então, eu sempre fui incentivada, né, pelos meus pais a buscar os meus sonhos e não desistir. Eles sempre me incentivaram muito. Vai que você consegue, você é capaz. Então, pensando em coisas positivas, pensando, eu vou conseguir, vai dar certo, é isso que eu quero, e seguir em frente, ir atrás sem medir esforços. É claro que a gente precisa, nesse meio do caminho, abdicar de muita coisa, e essa abdicação vai ser em prol de algo que vai ter muito, muito sucesso lá no futuro. Primeiramente, Deus, né? Acho que Deus tem que estar sempre na frente de todos os nossos sonhos. Vocês têm a gente falando sobre interior, não te cortando também, vocês falam um pouquinho sobre Deus, assim, eu acho que o interior é um pouquinho ligado nessa questão da espiritualidade. Vocês buscam isso de alguma forma? Tem uma religião? Tem alguma coisa nesse sentido?
Nós somos católicos, né? Praticante. Uhum. Tudo nosso, a gente até brinca, né? Os nossos planos, a gente faz uns planos, mas os planos até hoje, todos nossos foram seguidos por Deus. Uhum. Deus que até hoje traçou todos os nossos planos e, graças a Deus, nós estamos bem satisfeitos com tudo que Ele traçou para nós. E a gente tem seguido e aceitado cada decisão. Uhum. Isso. 3 anos ele sabe rezar Pai Nosso. Justamente, a gente tem também educado ele, né, dessa forma. Minha mãe é muito católica, então ela me criou com essa espiritualidade, né, do catolicismo, e em casa a gente tem feito isso com o Davi também. Então, hoje tudo a gente coloca nas mãos de Deus, está sempre nas mãos de Deus, e Deus tem conduzido bem nossa vida. Graças a Ele a gente tem alcançado os nossos sonhos e nossos objetivos. Então, o conselho que eu dou é: trace os seus objetivos, os seus sonhos, coloque nas mãos de Deus e não meça esforços para alcançar aquele seu sonho. Sempre pense: eu sou capaz, eu vou conseguir, e custe o que custar, vá atrás do seu sonho, que depois vai valer a pena. Muito bem. Eu queria ouvir o Anderson, e já quase encerrando aqui também, Anderson, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre alguma dica, algo nesse sentido que você quisesse falar, mas também quase a gente despedindo aqui também, e agradecesse a quem vocês quisessem aí. Sim. Completando aqui a fala de Lai, é isso mesmo, né? Mas assim, eu só completo com... porque em casa, assim, nós dois somos... 2 medidas. Eu sou mais assim de arriscar, mas vamos fazer lá, e mais pé no chão. Uhum. Não, mas aí controla aqui, faz isso, vamos fazer tudo planilhado. Ela pega no meu pé: não, vamos planilhar, vamos botar isso aqui no papel, vamos fazer direitinho, vamos fazer conta, vamos não sei o que, vamos fazer isso. Então ela é mais pé no chão e eu mais de estar assim. Então eu acho que o que, assim, no meu entender, né, que tem que ter para iniciar para ter um projeto assim, para quem quer empreender ou fazer qualquer coisa, no meu pensamento, a pessoa primeiro tem que ver o que, assim, entender, procurar o que ela goste e que ela conheça daquilo. Uhum. Porque para não se aventurar, porque assim, eu acho que a base é você ter entendimento para você conseguir entender o início, meio e fim. Porque se você começar um projeto sem ter esse conhecimento, você vai sofrer bastante. Porque você vai visualizar o fim, mas aí quando você chegar no meio ou na dificuldade, vai falar: não, mas tá tudo errado, eu não sei se eu tô indo. Quando você tem a visualização e o entendimento do início, meio e fim, sabe aquele projeto, entende, estuda sobre aquilo, fica mais fácil de você persistir, de continuar, de falar: não, vamos insistir nisso aqui, porque o final é esse. Eu sei que agora tá difícil, mas no final vai ser esse. Então, como Lai falou, a gente sempre se apega a Deus para que nos fortaleça para essa caminhada, né? Mas eu acho que é isso. Complementando a fala dela e demais o que ela disse. Ok. Pessoal, eu queria de verdade agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito bom papo. Foi ótimo. Aprendi também bastante com vocês. E agradecer também a vocês pela parceria de sempre. Eu sei que o Alfa Centro Médico está aqui sempre comigo no nosso escritório, né? Incentivando também o nosso trabalho. Quero muito, muito agradecer. E aproveitar a oportunidade para os outros empresários, outros comerciantes também que quiserem fazer parte desse projeto, né, aqui do nosso escritório ou do nosso podcast também, pode me procurar. Eu fico em frente ao Alfa Centro Médico aqui na Avenida Patrício Guerra. É só me procurar aqui para a gente bater um papo, mostrar também um pouquinho do trabalho de vocês. E não só isso, né, ganhar experiência. Como é bom a gente ouvir a experiência, né? História é uma coisa maravilhosa de se ouvir. E histórias que podem nos ajudar em alguma coisa da nossa vida, no nosso trabalho, uma dica para uma mãe, enfim, é maravilhoso tudo isso, né? Então eu quero agradecer de verdade a presença suas aqui. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo, vocês terem vindo aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Foi um prazer, assim, eu agradeço muito o convite, né? Fiquei muito
contente com esse convite. Quero dizer aqui que o bate-papo com você aqui é muito... Assim, a gente chega nervoso, fica tenso, só que aí você vai nos conduzindo assim, com as perguntas, sabe, se posicionar. Então, parabéns por isso aí. Também lhe agradeço pela parceria que tem com a gente aqui, que faz a divulgação, é sempre perfeito. E é isso, só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Doutora? Gostaria de agradecer também, Max, pelo convite, né? Obrigada pela oportunidade aí da gente compartilhar um pouquinho da nossa história, né, amor? É uma história pequena, mas que acredito que possa acrescentar em alguma coisa. E te parabenizar, né, pela iniciativa de ter criado esse quadro. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa para a cidade e, de uma certa forma, trazer culturas, né, várias novidades para a população. Eu acho que cultura é sempre muito bem-vinda para todos. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigado. E obrigada pelo convite. Obrigado vocês e obrigado também o pessoal de casa que está aqui sempre conosco, com os nossos projetos, né, com aquilo que a gente tem feito e com o respeito também aos nossos entrevistados, com as pessoas que a gente tem trazido aqui para contar suas histórias. E é isso. Lembrando, pessoal, se inscrevam no canal, né? Se inscrevam, compartilhem também para que mais e mais e mais pessoas possam assistir, ver e se inspirar também. E é isso. Muito obrigado. Os cortes no TikTok e no Instagram também. Até o próximo episódio do nosso podcast. Teremos música no nosso próximo episódio. Vão preparando aí os ouvidos, também o remeleixo também, para poder quiserem dançar, enfim, quiserem fazer o que vocês quiserem. Pessoal, forte abraço e até o próximo episódio.